27º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, nos dias 27 de abril a 6 de maio de 2019. Tema: Gideões. Ajude-nos a salvar os que estão sentenciados à morte. Eu só acredito que não vieram gaúchos nessa noite. Vieram. Foram os paranaenses que não vieram hoje. Então, de Minas Gerais ficaram todos. Tem também do estado de Goiás, não quiseram vir desta vez. Tem também do Mato Grosso, tem do Mato Grosso. Então faltou. De São Paulo não veio. Prepare já a sua caravana. Local: cidade de Camboriú, Santa Catarina, capital de missões. (10h) Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que aos seus anjos faz ventos,
e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles pereceram, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Livro de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem pelas redes sociais, de perto e de longe. Que Deus vos abençoe nessa manhã de domingo, que estamos reunidos nos estúdios da rádio para mais uma escola bíblica dominical. Na técnica de som hoje, o irmão Will já deixou tudo prontinho, tudo certinho. Está aí conosco, Pai do Senhor, irmão Will. E o evangelista irmão Eliel Uller também já está pronto, nosso professor, para dar a aula de hoje. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. É uma alegria estar com todos os irmãos. O jovem Will, que está ali do outro lado. Fabiano é acostumado a ganhar bolo, Will, vai ter que começar a comprar bolo aí pra ele. Ou revezar, né? O Fabiano trazer bolo também. Trazer bolo, né? E todos os irmãos da paz do Senhor, nós estamos felizes em estar juntos outra vez com você. E queremos convidá-lo a ficar até 11h30 conosco nessa aula. E vamos falar de um assunto muito importante, muito bom, então não se distraia. Deixe seu rádio ligado e fique aí fazendo seu almoço, suas atividades e assistindo ou ouvindo a gente aí pelo rádio, tá bom? E você que está pelas redes sociais, pelo Facebook, faz um favor, compartilhe, né, esse link com os seus amigos, seus irmãos, e com certeza eles também irão compartilhar e todos serão abençoados através da palavra. Se você ainda não entregou o seu folheto hoje, você pode fazer isso no mundo digital, compartilhando, divulgando, porque o que nós vamos falar aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz esperança, ela alivia o nosso cansaço no meio da caminhada e ela nos traz uma limpeza espiritual muito profunda. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Então é pela palavra de Deus. Então quando a gente ouve ou a gente fala a palavra, né, quando a Bíblia diz que quando vos reunir, cada um tem salmo, tem cântico, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. Nós somos edificados e Deus é glorificado. A glória de Deus, a alegria é nossa. E o prazer de estar junto com vocês é todo nosso também, sabendo que os irmãos estão aí na escuta. Amém. Vamos orar então, para dar início à nossa escola bíblica dominical. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos por mais um dia que tu tem nos dado, pelo dom da salvação, pela vida, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, fica conosco na continuação, Senhor, dessa escola bíblica dominical, sobre as palavras das pessoas que estão nos ouvindo do outro lado do rádio. Abençoa, Senhor, aonde elas estejam. Pai, se é uma palavra de conforto, se é algo que necessito, que o teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possa estar presente e que possa satisfazer o desejo do coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição, que trata esse primeiro trimestre de 2019, ela fala sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. A nossa lição hoje é de número 2, dia 13 de janeiro de 2019. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. O nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos, o número é o 103 e o verso é o 20, que diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E a nossa verdade prática: os anjos são seres reais,
espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Então, nosso textuário é um livro de Salmos, é um convite que o salmista Davi faz, que todos bendizem ao Senhor, ele diz, bendize a minha alma, ele começa dessa forma. E ele faz um convite aos anjos também, esse bendize ao Senhor, os anjos seus, que são magníficos em poder, grande, muitas vezes não conseguimos mensurar, né, o tamanho, a magnitude, e que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Mulher, mental. Não tem como negar a existência dos anjos, irmão. Não tem como negar isso. Negar a existência deles é negar a evidência ou os relatos bíblicos. E nós cremos no poder da palavra de Deus, na inspiração da palavra. Então não há como duvidar da existência. Então não vamos debater sobre essa questão se existe ou não. Isso já está definido. Eles existem. O que nós vamos falar é de sua natureza. Nós sabemos que os anjos, eles são espíritos ministradores, que estão a serviço dos que hão de herdar a salvação, foram criados por Deus, eles têm um poder, como diz aqui, magníficos em poder. Sim. O Salmo 8 diz que Deus fez o homem menor do que os anjos, então um anjo é muito, muito mais poderoso do que um homem. O homem é limitado à matéria, é limitado a espaço, tempo. O anjo não tem essa limitação, então ele transcende a maioria daquilo que o homem não pode transcender. Eles não são mais poderosos do que Deus, evidentemente. Eles estão a serviço do homem e a serviço de Deus. E nós vamos falar aqui a respeito de alguns textos bíblicos onde os anjos aparecem e que fazem toda a diferença. Então é importante a gente ficar bem ligado. Isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 35. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Só para colocar, entrando ao anjo onde estava, disse: Salve, agraciada, não disse cheia de graça. Né? Essa algo que foi feito. Agraciada quer dizer presenteada. E cheia de graça é aquela que contém um presente. Uhum. O único que é o doador da graça, o único que pode nos dar algo, é somente Deus ou o Cristo. Uma coisa importante é que a pergunta dela, depois da saudação e da mensagem do anjo, foi: como se fará isso, visto que não conheço varão? Né? E é impossível o que Deus propõe para ela, porque para haver uma gravidez, primeiro tinha que ter marido, e ela só estava noiva. E tinha que ter uma relação sexual e ela era virgem. Então a pergunta dela é uma pergunta racional. Isso. Como se fará se eu não tenho fisicamente não há condições de se acontecer, porque eu não conheço varão. E acontece com a gente também na nossa vida. Deus faz promessas extraordinárias para pessoas limitadas. E a nossa pergunta a respeito do que Deus promete sempre é: como vai acontecer isso? Não conheço ninguém rico, não conheço ninguém influente, não conheço ninguém com capacidade, não conheço nenhum doutor, não é? E se Deus está dizendo que Ele vai fazer, o tempo vai mostrar como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque o que Deus promete, irmão Fabiano, Sim, Ele cumpre. Não importa se a gente acha-se incapaz, limitado, e o tempo parece que está contra nós. O importante é o que Deus falou.
o cabelo já está ficando branco, mas quem falou foi Deus. Descansa. Isso. Nossa introdução. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E o número deles é incontável. Eles aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. A presente lição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja. O pastor Francisco estava dando aula ali dentro, ele disse que os anjos apareceram 104 vezes para as pessoas, né, na historicidade da Bíblia. Então eles estão presentes em toda a história. A gente encontra já no Gênesis e nós vamos encontrar até mesmo no Apocalipse. E por falar nisso, o livro do Apocalipse, ele encerra com João querendo se jogar aos pés do anjo para tentar adorá-lo, e o anjo diz: não me adore, né? Eu sou conservo teu. Então a gente vê que lá no começo, já na árvore do conhecimento, vamos colocar lá no texto de Gênesis, onde fala do Adão e Eva quando pecaram, Deus colocou um querubim para cuidar do caminho da árvore da vida. E de lá para cá os anjos vieram aparecendo, se manifestando, algumas vezes em forma de homens, outras vezes em forma de guerreiros em batalha, né, como aquele anjo que matou 185 mil sírios em uma noite só, e outros tantos momentos de guerra em que o anjo foi determinante, a mando de Deus, claro, né, para executar uma tarefa, uma ordem divina. Eles executam aquilo que Deus manda, né, e eles estão a favor dos que herdam a salvação, dos que caminham com Jesus. Amém. Os anjos. Quem são eles? Os anjos é uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelos, uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu, mas o termo tem significado mais amplo. Então não é aquilo como se diz, se faz nas pinturas, né, Emuel? Aqueles anjinhos, cabelinho encaracoladinho, cacheadinho, dourado, olhos azuis ou verdes, com uma arpinha brincando lá, com um corpo de criança. Não tem nada a ver com isso que muitos artistas já pintaram, né? A palavra anjo na Septuaginta aqui é mensageiro, né? Então eles diferem em formas e provavelmente em tamanho também, grau hierárquico e poder, né? De anjo para anjo. Só que é interessante isso que o irmão Fabiano falou, porque a literatura, a poesia, até o trabalho artístico, né, de, sei lá, Leonardo da Vinci, Michelangelo na Idade Média e tal, pintaram anjos dessa forma, né? A gente tem que sempre fazer o comparativo com o que a Bíblia relata, né? E é difícil a gente identificar, mas a gente tem que ficar com o que está escrito na Bíblia, né? Não imaginar coisas assim de que o anjo é uma forma de um bebezinho ou de uma criança, né? Ou que cada pessoa, às vezes eu vejo pessoas pregando como se fosse doutrina, cada pessoa tem um anjo parecido com ele. O difícil é achar o texto base para isso, né? Eu não sei se o meu anjo é parecido comigo, se é parecido com o Fabiano, eu não sei. Mas o certo é que há um anjo ao redor do crente, né? Há um anjo que cuida, que guarda. Isso a Bíblia vai relatar. Então aqui tem uma citação a respeito da Septuaginta, só para relembrar os senhores que a Septuaginta é uma versão de Bíblia bem antiga, que foi feita por judeus na cidade de Alexandria, que era o centro cultural da época. Alexandria é uma cidade importante do Egito, e ela foi feita, redigida em 70 dias, né? Alguns dizem que foi 70 dias por 72 sábios. Alguns acham que demorou bem mais. Certo é que no Pentateuco a Septuaginta foi impecável, ou seja, traduziu a Bíblia do hebraico para o grego de uma forma esplendorosa. Qual a necessidade, melhor, de fazer essa tradução? É porque com a volta do cativeiro, Israel perdeu o hebraico e falava o aramaico. E a Bíblia era em hebraico. Precisava ser traduzida para um idioma acessível a todos. Como Alexandre o Grande helenizou o mundo daquela época, civilizado,
o grego se tornou o mais usual. Então houve a necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, né? O grego koiné, de onde nós temos a Septuaginta, que é uma versão de Bíblia lá por volta do ano 250, 260 antes de Jesus nascer. Então a Septuaginta emprega esse termo anjo e ele tem o sentido de mensageiro, né? Anjo significa mensageiro. É isso que está sendo falado aqui nesse tópico. Até porque em outras culturas, como você citou os gregos e tal, nas suas religiões também tinham seres angelicais e eles também acreditavam. Só que é distorcido da maneira como a palavra de Deus o coloca, né? Aí a gente não deve confundir essas linhas de pensamento. E como você falou, ficar com aquilo que a Bíblia nos coloca. Isso a gente usa a Bíblia, então em algumas outras culturas e outras religiões se veneram anjos, se adoram a anjos, dão a ele o poder igual ao de Deus, né? Se oram ao anjo, por exemplo, pessoas que oram em nome de um anjo, por exemplo, e tudo isso são apenas crenças populares. Isso não está embasado na Bíblia, pode estar embasado em algum outro livro, mas na Bíblia não. O anjo não quer adoração, e embora ele seja um mensageiro, não quer dizer que ele fica toda hora levando recado, porque quem intercede por nós é o Espírito Santo, e com gemidos inexprimíveis, isso mesmo. Então as orações a anjo, a gente não temos isso como nossa doutrina e nosso ensino. Ensinar nossos filhos a orar ao anjo da guarda não é da nossa cultura, isso é outro tipo de tradição. Então nós temos que cuidar muito e ficar com a Bíblia, né? Para que não causar confusão. Os gregos e os romanos. O mundo grego usava ângelos para mensageiros ou embaixador em assuntos humanos. Alguém que fala e age em nome de quem o enviou. Foi essa palavra usada na Septuaginta para traduzir o hebraico malak. Entre os romanos a ideia não era diferente dos gregos. Aqui como a gente viu, as culturas também teriam. Era o nome usual. Isso. O mensageiro, o anjo e assim por diante. Na Bíblia, o termo malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Salmos 103 e 20, 2 Pedro 2 e 11. Eles pertencem à corte de Javé no céu, onde louvam e o servem. Isaías 6, 2 e 3. Apocalipse 5 e 1. Convém nunca perder à vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malak, Yahvé, o embaixador do Senhor, revista corrigida, ou enviado do Senhor, atualizada. João Batista é outro exemplo do uso do termo para humanos. Malaquias 3 e 1, Mateus 3 e 1 e Marcos 1, 2 e 4. Então esse termo anjo, mensageiro, na palavra hebraica, malak, aparece também referindo-se a homens. Isso. A mesma palavra que se usa para um homem mensageiro, se usa para o anjo, que também é o mensageiro. Então, basicamente, o anjo ele é um mensageiro. Não é alguém que traz a mensagem de Deus e ponto, né? Esse é basicamente isso que o anjo faz. É claro que existem guerras no mundo espiritual que são travadas por anjos, isso é inegável. Existem anjos guerreiros, como nós vamos falar aqui depois sobre a natureza dos anjos, não é? Mas a princípio esse aqui é o pensamento, não é? Então quando a gente vê João Batista ser chamado de mensageiro, enviado, a gente sabe que não é o Elias, né, certo? Mas ele é no espírito de Elias. Quando você vê Malaquias falando a respeito que eu vos envio, o profeta Elias antes do dia do Senhor, quando chega João Batista, ele é chamado de Elias por características pessoais, não por ser uma reencarnação, né? Nós não pensamos assim, porque os dois eram homens do deserto, Elias e João Batista. Os dois confrontavam reis, os dois falavam a verdade sem fazer curvas, né? E os dois eram profetas de confrontação, né? E habitavam no deserto e se alimentavam de quase as mesmas coisas, se vestiam parecido. Então a gente vê que há um característico entre os dois, mas não há uma igualdade, porque Elias nunca batizou ninguém em águas e João Batista batizava. Então esse é o princípio do texto que aparece aqui, mas a palavra mensageiro, então, refere-se a isso também. São espíritos ministradores, como se diz, né? Eles não têm corpos físicos, como nós temos,
mas eles podem tomar a forma humana, como nós vamos ver aqui na sequência, né? Até tem alguns textos da Bíblia que apoiam isso muito bem. E o texto de Isaías 6:2, que vai falar sobre serafins que voavam, com 2 asas voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, é uma visão. O detalhe é a gente tornar a visão algo no mundo real. Então ele é uma visão que Deus estava mostrando para Isaías algumas coisas que ele precisava melhorar, né? Porque serafins, depois a gente vai ver também os significados dessa palavra. Mas é importante a gente analisar. Os anjos têm asas ou não têm asas? Bom, eles são vistos com asas em Isaías 6, mas aparecem em outros textos sem asas. Sem asas. Né? Então, não tem como a gente distinguir isso e saber como é que todos os anjos são. Que eles não são iguais, a gente já sabe. Né? Como alguém disse um dia que o bigode era pecado porque viu um anjo e o anjo não tinha bigode. Aí, tem pessoas que criam doutrina a partir de visões. Irmão, visão é algo particular, individual. Não crie doutrina com base nisso. Se bigode é ou não pecado, não vai ser a visão de um anjo que vai definir isso, tá certo? Aí a gente não encontra na Bíblia também, nem que é, nem que não é, então a gente tem que deixar a critério de cada um. O problema é criar doutrina. Aí eu vi um anjo, o anjo mandou eu sair de noite e desenterrar o negócio. Cuida, abre o olho, né? Apareceu um anjo na minha casa e me chamava. Tem que saber que anjo é esse, porque a Bíblia diz que o diabo também se transfigura em anjo de luz. E ele também é um anjo, né? Só que caído, né? Então tem pessoas que dão muita ênfase a anjos, né? Demais, né? E começa a pensar muito nisso, aí acorda à noite, claro que vai ficar imaginando, vai ver anjo. Mas que Deus mostra as coisas através de anjos, mostra também. Mas não é igual ao resultado da telecena, irmão, assim, de hora em hora não. Né? Demora essas coisas, não é assim... Toda hora Deus está usando um anjo. A gente vê relatos bíblicos, levou milênios para o anjo se manifestar de novo. E tinha objetivos. Também não é assim. E geralmente e poderia ser relacionado ao próprio objetivo nacional. Isso. Era uma intervenção que Deus fez através de um anjo, ou um anjo que profetizou, como em Juízes 2, que era no âmbito nacional de Israel. Eram milhões de pessoas que foram ali influenciadas... Né? Porque, e outra, não tinham a Bíblia como regra de fé e prática para saber a vontade de Deus. Então Deus se usava desse meio também. Deus pode falar hoje através de anjo? Pode falar. Deus pode efetuar uma cura? Claro que sim. O ministério dos anjos não terminou. Não terminou. Onde é que está na Bíblia que Deus parou de falar com anjos? Diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e hoje fala através do seu Filho. Mas isso não quer dizer que não tenha manifestação de anjos. Por exemplo, Deus já tinha falado através do seu Filho, o seu Filho já havia ressuscitado, estava em poder e glória no céu. E quem é que conversou com João na ilha de Patmos? Jesus, mas o anjo também. Isso. Quem é que trouxe a revelação para ele? Os anjos. Quem é que explicava a caminhada dele no arrebatamento que ele teve? Foram os anjos. E isso depois de Deus falar através do seu Filho. Então, a Era da Graça está inaugurada, aberta, e os anjos continuam exercendo sua função. Tem até o Filipe que levou ele até o eunuco, né? Sim. Levou ele lá no livro de Atos, né? Exatamente. Então não terminou aí. Não. É o nosso segundo tópico, os seres celestiais para servir. A natureza. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais, como os humanos possuem natureza racional. São em grande multidões no céu, Hebreus 12:22, Apocalipse 5:1. Como criaturas, não são autônomas nem independentes. Não agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai. Mateus 18:10. Não possui corpo físico ou material, mas pode se apresentar na forma humana, quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Juízes 13:6, é o caso de Manoá, o pai de Sansão, ou de sua esposa. Hebreus 13:2. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. Marcos 12:25, Lucas 20:36. Manifestações angelofânicas são diferentes de manifestações teofânicas, né?
A teofania é a manifestação de Deus, Há né? uma distinção, Há uma porque, distinção. porque fania é manifestação. Então, o prefixo sempre vai identificar o que se manifesta. Teofania, manifestação divina, né? Cristofania, manifestação de Cristo. E angelofania, a manifestação dos anjos. Então, há uma distinção, principalmente no texto de 18 de Gênesis, né? Que foram 3 anjos até Abraão. E Abraão matou um cabrito, recebeu eles. E 2 anjos daquele foram a Sodoma e Gomorra e um ficou. E Abraão chama esse anjo de Senhor várias vezes e não é repreendido. Então ali parece-nos, dentro do contexto, que trata-se de uma teofania, ou seja, uma manifestação divina. Isso. Então eles podem tomar forma humana? Podem, porque o que Abraão viu em Gênesis 18 era 3 varões. A Bíblia fala muito claramente, 3 homens. E o que Manoá vê junto com a sua esposa, primeiro sua esposa, depois o casal, era um varão. Um varão. Um varão. Então, ou seja, era um homem, só que na verdade a sua essência era angelical. Porque quando foi feito a queima do sacrifício ao Senhor, o anjo subiu na fumaça e voltou ao céu. Né? E aí aqui é que a gente deve entender a respeito dessa natureza. Eles são espíritos, não têm corpos, eles podem atravessar a parede, não estão sujeitos à lei da gravidade, não precisam se alimentar, não vão ao banheiro, não tem sexo, então ninguém nunca viu uma anja. As pessoas assim, a minha esposa é uma bênção, mas ela é uma anja. Só que não existe essa palavra, porque eles são assexuados. Né? E como Jesus falando da ressurreição, sobre a lei do levirato, que os fariseus tentaram pegar ele nessa questão, dizendo que uma mulher casou-se e o marido morreu e não tendo filhos, ela casou-se com um cunhado que morreu, e não tendo filhos, casou-se com o outro e foi até 7. Então a pergunta deles foi, na eternidade, quem vai ser o marido dessa mulher? Porque a lei dizia, eu estou casado com a Kátia. Se nós não tivéssemos filhos, morrendo o irmão Eliel, o meu irmão, depois de mim, solteiro, se casaria com ela. E se ele morresse, o outro irmão casaria-se para poder manter o nome do Eliel. Era isso que acontecia. O nome dessa lei é levirato. Lei do levirato. E nisso eles queriam pegar Jesus nessa dos até 7. Foram 7 maridos dessa mulher que morreram sem deixar filhos. A pergunta foi, na eternidade, quem vai ser o marido dessa mulher, visto que ela casou 7 vezes? E aí Jesus diz, eles não se casam e nem se dão em casamento na eternidade, serão como anjos. Então nenhum deles vai ser marido. Como aquela história daquele casal que chegou no céu e aí a mulher diz, ô meu bem, meu amor, como é que você está? Dele assim, não, pode parar de bem, meu amor. Aqui não tem mais bem, meu amor. Casamento é até que a morte separe. A gente já morreu, a gente não é mais marido e mulher. Acabou, aqui no céu. Não... E os casais que têm pouco sexo, eu sempre falo que faz uma vez por mês, deveria aproveitar mais, porque no céu não vai ter isso não. Então a vida íntima do casal, ela precisa desse alimento também. Então no céu não vai ter, porque a Bíblia diz que seremos como os anjos. Os anjos não morrem, é o texto que diz, Lucas 20:36. Sim. Eles não morrem, né? E eles estão incansavelmente a serviço de Deus. Não são autônomos, ou seja, não fazem o que querem. Deu a doida no anjo, ele decidiu simplesmente dar uma volta e fazer alguma coisa. Eles não saem por aí assim, eles só saem por uma determinação divina. É Deus que manda eles irem, não é a ideia deles. O anjo agir por conta própria. E eles permanecem ao lado de Deus, veem a face do Pai. Eles não recebem adoração nunca. Nós vemos na Bíblia pessoas como eu já citei aqui, João, ou o anjo que apareceu para Gideão. Gideão quer oferecer o sacrifício, ele diz que quer oferecer sacrifício, oferece para Deus. Eu não quero. Então a gente não vê em lugar algum anjo recebendo adoração. E aí, irmão Eliel, e aquelas igrejas que põem uma cadeira pro anjo e tal? Gente, isso é só superstição da igreja. E aquela igreja que faz aquele momento de celebração, uma coreografia em homenagem ao anjo? Isso é uma veneração desnecessária. A Bíblia diz que em Hebreus 1:6, que quando introduziu o seu filho na terra, diz, e todos os anjos o adorem. Então é para os anjos adorar Jesus. E tem igreja querendo adorar anjo. É desnecessário, é incabível e está fora da palavra. Quer celebrar alguma coisa coreograficamente falando? Faça uma coreografia ao Senhor Jesus. Adore a Ele com palmas, com cântico, com louvores, com adoração, e Ele vai ser glorificado e você vai estar por dentro da Bíblia. A natureza do anjo não recebe adoração, em ponto algum da Bíblia. Amém. Eu ia fazer a leitura de Juízo, mas eu acho que não é... Se quiser, diz assim, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, que é a mulher de Manoá, e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca mais tens
é concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Verso, 13, verso 3. E o 6 assim, ó. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Então Sim. ela disse, ela viu um varão. E o Mateus 18 e 10 foi quando Jesus pega o menino, né? O contexto quando ele pega o menino e ele começa a colocar que quem não se humilhar ou quem não for como uma criança não entrará. E ele diz assim: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre vê a face do meu Pai que está no céu. É isso, e complementando Hebreus 13, 2, lembrai da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Isso. Porque geralmente esse versículo nos remete ao contexto de Gênesis 18 e algumas das outras passagens de pessoas que conversaram com anjos sem saber que eram anjos e receberam essas pessoas. Porque para um entendimento do texto bíblico, parece-nos que Abraão achava se tratar de pessoas. Eram diferentes, mas eram pessoas. E o texto, quando ele chega em Sodoma e Gomorra, também os anciãos, os homens daquela cidade já se atraíram pelos anjos de uma forma, por perceber a peculiaridade deles, por serem diferentes, mas tinham forma de homens. Isso. Mas eram poderosos, deixaram a cidade inteira cega. Sim, ficou cego. Ficaram procurando a porta até hoje. O seu ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. Uma de suas atividades, a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Salmos 148 e 2, Apocalipse 7, 11 e 12. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno. Lucas 16 e 22. O texto de Lucas 16 e 22 é o texto que fala que Lázaro morreu, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É claro que eu não vou fazer doutrina em cima de uma parábola, né? Embora a parábola do rico e Lázaro, para muitos, não é uma parábola, mas é uma narrativa. Mas se a gente fica considerando uma parábola, não dá para isolar um versículo e fazer doutrina, mas dá para a gente usar como uma base, uma espécie de alegórica, pelo fato de os anjos ter levado o Lázaro para o seio de Abraão. Então, assim, eu estava conversando com a pastora Cristiane e o pastor Rogério, são pastores do Mevan, e nós estávamos falando sobre esse texto aqui, né? Ela diz que, evidentemente, se a morte é um espírito, né, um demônio ou o que seja, e se há um grupo de demônios responsável por levar para o inferno quem morre sem Jesus, não é possível que o salvo que morre vai se encontrar com esse demônio. Então o texto aqui de Lázaro demonstra bem claro que quem leva os salvos para o céu são os anjos. Aí vai entrar duas correntes teológicas, os que acreditam no sono da alma e os que acreditam nos que estão com Cristo conscientes nesse momento. Morreu, vai direto com Jesus, está salvo. Morreu perdido, vai direto para o inferno. Esse é um pensamento. Outros pensam assim: morreu, adormece até o grande julgamento. Se é salvo, vai ser arrebatado, acordar no arrebatamento. Por isso a trombeta, para acordar quem está dormindo. E quem está perdido vai dormir até o grande juízo final, quando vai ressuscitar para poder ser julgado no trono branco. São duas correntes teológicas. Eu não vou ficar nem de um lado nem de outro aqui nesse momento, mas eu sempre gosto mais, né, já ficando do lado, eu gosto mais dos textos que, para mim, parece ter mais clareza em relação àquele que parte para estar com o Senhor. Aí eu vejo o caso de Estevão, sendo apedrejado, disse: eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem está em pé à direita do Pai, e morrendo disse: recebe meu espírito. Isso. Então, para eu, no meu ver, é imediato. Paulo diz em Filipenses 1:21, desejo eu estar no físico para pregar o evangelho, mas tem desejo de partir e estar com Cristo, dando a entender assim uma iminência. E no caso do próprio Lázaro também, né, dá-nos essa impressão de que quem é salvo já parte com o Senhor, como o ladrão na cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não faria sentido se ele fosse dormir esperando o som do arrebatamento para poder, para poder chegar a estar com o Senhor. Mas a questão é que o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus pode ter significados diferentes em cada cabeça relacionado ao arrebatamento da igreja. Certo é que não dá para descrever todos os ofícios dos anjos,
né? Nós sabemos que eles levam os salvos ao lar eterno, eles trazem a mensagem de Deus, eles falam de Deus para o homem e também levam a mensagem do homem para Deus em alguns casos, né? Como no texto lá de Gênesis 28, onde fala sobre a escada de Jacó, do sonho que ele teve, os anjos subiam e desciam. Então a gente vê que eles estavam levando alguma coisa e desciam com a resposta. É claro que Deus é onisciente, mas a gente percebe que Deus ele não deseja fazer tudo sozinho. Mas Deus conta com o auxílio de servos, servos espirituais e servos que são físicos, né, que somos nós. Então a gente vê que esse princípio é importante. Mas o ofício deles é esse, as atividades do anjo, né? A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Lucas 1, 18 e 19. 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria. Verso 26 e 31. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsêmani, na ressurreição e na ascensão do céu. Nós encontramos isso em Marcos 1:13, Lucas 22 e 43, Mateus 28, do verso 2 ao verso 6, e Atos 1 e 10. Então sempre tiveram junto no ministério terreno e para desempenhar e satisfazer as vontades do reino, porque desde João Batista e de Jesus eles vêm se manifestando e auxiliando e ajudando, né? Eles auxiliaram, ajudaram, confortaram. A gente vai ver isso no Getsêmani, né? Confortando nos momentos difíceis. Então eles sempre estão juntos para trabalhar e ministrar em prol do reino de Deus em benefício de seus filhos. Então assim, no Getsêmani a gente vê que Jesus estava em grande agonia. Jesus ele é humano e divino, então é importante a gente pensar nisso. Se nós fizermos um Cristo apenas divino, ele não sofreria na cruz, seria apenas um teatro e jamais poderia interceder pelos homens, porque nunca sentiu o que o homem sentiu. Se tornarmos um Cristo apenas humano, então estaríamos colocando ele na categoria dos pecadores, que herdaram uma natureza pecaminosa e não pode jamais ser o cordeiro perfeito para o sacrifício. Então Jesus tem a natureza humana, ele tem a sua natureza divina, e na sua natureza humana ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí diz a Bíblia: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Isso está em Lucas 22 e 42. Então, ou seja, as aparições dos anjos no ministério de Jesus. Na tentação no deserto, por exemplo, de Marcos 1:13, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então o anjo confortava e o anjo servia. Então a participação dos anjos no ministério de Jesus é muito importante, significativa e real. Real. Quando você vê o texto de Mateus 28:2, que a Bíblia fala que um anjo removeu a pedra do sepulcro, porque as mulheres estavam indo a caminho, se perguntando: quem removerá a pedra para que embalsamemos o corpo de Jesus? E chegou lá, o anjo havia removido a pedra. Nós vemos que em todo o tempo Jesus contava com os anjos. Como do Malco, por exemplo, ficou sem orelha lá, que Pedro cortou a orelha dele. Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada, porque se eu quisesse 12 legiões. Eu oraria ao Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião fica entre 4 a 6 mil indivíduos. Você imagina 12 legiões, né? Dá quase a raiz quadrada. Dá quase a raiz quadrada de 12. Né? 144 mil. Então, assim, é muito anjo que estava à disposição de Jesus. Porque Jesus ele não foi pego no pulo de surpresa, nem apanhado em algum momento de fraqueza ou de descuido humano. Mas ele se deu, ele se entregou. Ele demonstrou em uma ocasião no Getsêmani, quando foram prendê-lo, Jesus perguntou: a quem buscais? Judas e os seus comparsas disseram: a Jesus o Nazareno. Ele: sou eu. Quando ele disse isso, eles caíram por terra. Depois, ao levantar de novo, Jesus diz: a quem buscais? Disseram: a Jesus, sou eu. E eles caíram por terra, demonstrando que nenhum poder teriam, aquilo que Jesus disse para Pilatos: nenhum poder teria se de cima não te fosse dado.
Ele não foi pego no pulo. Jesus se entregou. Ele se deu em resgate de nós. Ele veio à terra para morrer pelos pecadores. Ele não veio aqui para construir uma família. Ele não veio para viver uma vida confortável, no meio de famosos, no meio de pessoas importantes, e ele mesmo sendo famoso. Mas ele veio se esvaziando de si para se tornar o servo obediente até a morte, e essa morte de cruz. Pelo que Deus o levou de sobremaneira o seu nome, né? Pôs um nome sobre todos os nomes. É o que nós vamos ver agora, que é o nosso terceiro tópico, que fala sobre as hostes angelicais. É no quarto que a gente vai ver depois a diferença, né? As hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir, as hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres: tronos e dominações, principados e potestades. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso. Os tronos estão localizados no céu, Daniel 7:9, Apocalipse 4:4. Mas a literatura pseudopigráfica dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestes. Efésios 1:20 e 21. A explicação sobre os principados e potestades foi dado na lição passada. Então nós vemos que essa expressão aqui que Paulo usou sobre tronos ou dominações, né, e também a palavra principados e potestades está ligada ao mundo espiritual. Está ligado ao mundo espiritual. O contexto sugere isso, não é? A gente sabe que os tronos da autoridade soberana está no céu, está na autoridade celestial, porque Deus está sentado no céu. E no céu não há somente o trono de Deus, né? Há outros tronos também. É que o trono de Deus está acima de tudo. Quando a gente vê os 24 anciões, os 4 seres viventes, né? Tudo demonstra autoridade ou plenitude, né? Nos 4 animais, alguém sugere que sejam as obras criadas na terra, no ar e no mar, e também no céu. E quando se refere aos 24 anciões, alguém sugere que seja os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, que são os 2 grupos do qual descende as 2 maiores instituições da Bíblia, que é o Israel do Antigo e a Igreja do Novo Testamento. E esses nomes também são fundamentos na grande cidade, e esses nomes também estarão nas portas dessa cidade, que também são 12 portas a Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Mas isso já é um assunto mais profundo e um pouco mais abrangente. O certo é que há hierarquias angelicais. A gente sabe que existem graus de hierárquicos dentro do próprio estudo angelical. Não vamos pensar que o mesmo anjo tem a mesma autoridade, né? Aliás, que todos os anjos têm a mesma autoridade. Existe distinção. Existem distinções em vários aspectos, não só na corte angelical, mas existe, por exemplo, distinção no julgamento, mais rigor, menos rigor. Isso. A gente vê isso na passagem que Jesus vai em Nazaré e não efetua milagre. E Jesus diz assim, porque naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Isso, porque não viram os milagres que foram feitos aqui. Exato. Então, assim, haverá mais rigor e menos rigor. Então, existe um grau de intensidade. Quando a gente olha, por exemplo, a recompensa. A recompensa, quando vai falar da ressurreição, Paulo diz que há corpos celestes e corpos terrestres. Um é a glória do sol e outro é a glória da lua. E uma é a glória das estrelas, e uma estrela difere de glória de uma outra estrela. Ali o contexto não sugere homens, porque ele está falando da ressurreição dos mortos. Aí ele diz, complementando, assim será na ressurreição dos mortos. Ou seja, haverá uma distinção. Quando Daniel 12 diz que os que muito ensinaram a justiça brilharão como estrelas no firmamento, a gente entende que há uma distinção de uma estrela para outra no que se refere de grau de iluminação. Então a gente sabe que aquele que mais ensinou justiça,
ele brilhará mais. Não sei exatamente explicar como será isso, mas certo é que haverá dessa forma. E a recompensa é assim, a cobrança também. Tiago 3:1, ele recomenda: não sejais vós mestres, porque receberemos um juízo mais severo. Você não vai pensar que Deus vai cobrar de um índio, igual vai cobrar do presbítero Fabiano Moiliel, que são professores. Quem é professor vai ser muito mais cobrado. Quem é líder é muito mais cobrado, porque a Bíblia diz que deve dar o exemplo ao rebanho. E esse exemplo, quando não é dado, faz com que o pequenino também fraqueja. E aí a Bíblia diz que se por causa de vós fazeis escandalizar um desses pequeninos irmãos meus, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançá-la ao mar, porque escandalizou um desses pequeninos. Então Deus, ele vai cobrar mais de quem ele deu mais. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então a gente tem a oportunidade de fazer e a gente se omite de fazer, a cobrança será muito maior. Porque existe aquele que pratica corrupção e existe aquele que é o passivo, ou que é a corrupção passiva, que permite o outro praticar a corrupção. Ou aquele que não avisa o ignorante, que no caso é aquele que não sabe, que não entende, que ele está praticando um erro, né? Como aquela irmã que comia a morcilha de sangue, mas ela não sabia que era pecado, né? Como alguns também já me perguntaram e se surpreenderam: mas comer sangue é pecado? Isso não é Levítico? Não, isso é Atos capítulo 15, versículo 29. Do sangue. Então, não pode comer sangue. Morcilha diz: mas nós temos a tradição de matar a galinha, o porquinho, sufocar e pegar aquela parte da cabeça que coalhou o sangue, cozinhar e comer. É pecado. Não pode. Você cortou o pescoço da galinha, deixa o sangue escorrer. Matou o porco, deixa o sangue correr. Não apara aquele sangue, não faz. Até aquela buchada de bode que o pessoal gosta muito, que se faz com sangue cozido e se come aquele sangue, aquilo ali biblicamente também não é correto. A gente está ensinando, a gente está orientando. Para quê? Para que não haja o erro. É Atos 15:29, que nós temos que nos abster do sangue. É o primeiro concílio da igreja. É a primeira convenção da igreja que tratou disso. Do sufocado, do sangue, da prostituição, dos ídolos. A gente tem que tomar cuidado com o que a Bíblia pede. E a gente está aqui avisando. Nós somos responsáveis diante de Deus com o que praticamos e com o que falamos também. Agora você não é mais ignorante, agora você sabe. Então assim, quando a pessoa não sabe, tudo bem. Por exemplo, uma pessoa que mente consciente de que está mentindo. Essa pessoa está fazendo um serviço para o inferno. Sim. Porque está consciente da sua mentira. Agora a pessoa mentiu sem saber, é uma outra história. Deus é que vai julgar. Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então existem graus, né, de punição, graus de premiações, de recompensa, de galardões. Existe uma hierarquia angelical, existe uma hierarquia aqui na terra também. Uma hierarquia eclesiástica, uma hierarquia política, uma hierarquia administrativa que deve ser considerada e respeitada também. De outro modo, a nossa vida não funcionaria bem. Já imaginou? Todo mundo manda? Aí seria o anarquismo, que não é o recomendável. Claro. Seria como um relógio com as engrenagens tudo fora, não vai funcionar depois das horas certas. Não dá certo. Então no céu também existe uma hierarquia. Até no mundo espiritual dos demônios também há uma hierarquia. As coisas de Deus são tudo organizadas, né? São. Quando a gente vê lá Gênesis 1, já começa a haja luz, a organização já começa por ali, né? O problema é que o que é organizado funciona. Sabe por que a Polícia Federal, Estadual, o GAECO e assim por diante não consegue acabar com o crime organizado? Por causa disso. É organizado. Por isso que não consegue, porque é organizado. O presbítero Fabiano leu aqui sobre a palavra pseudepígrafo. O pseudepígrafo são aqueles livros que foram escritos nos tempos bíblicos, mas que eles são considerados livros falsos ou suspeitos. São muito parecidos com o apócrifo, só que o apócrifo ele está na coletânea da Bíblia, né? Da Bíblia principalmente católica, traz esses livros de Macabeu, Judite, Sabedoria de Salomão e acho que mais algumas adições do livro de Esther e de Daniel, são 7 livros no total, né? E a nossa Bíblia ela não contém esses livros, só que agora não dá tempo da gente explicar por que a deles tem, por que a nossa não tem, assim por diante. Mas no mais, irmãos, a Bíblia é igualzinha, a Bíblia católica e a Bíblia do crente, ela é igual, salvo esses livros que são a mais, e alguns salmos que, principalmente o 9 e o 10, se tornam um só na Bíblia católica. Então o 23 para nós, que o Senhor é meu pastor, na católica é o 22. É 22. E depois lá na frente ele volta de novo a seguir a nossa linha, porque tem um salmo que foi dividido em dois. Só por uma questão de organização.
do número dos salmos, tá bom, irmão? Mas a Bíblia é igual. O texto bíblico é igual. Um professor um dia disse para mim que a Bíblia não era confiável porque no decorrer dos anos a igreja adicionou muitas coisas que não estavam. Na verdade, a Bíblia é confiável porque o que está na nossa Bíblia, que estava no hebraico e que está ainda nos livros originais, exatamente como nós temos hoje. O que foi adicionado, a gente sabe exatamente qual é o texto e qual é o livro. E o que foi adicionado, né? E o que foi adicionado. Os serafins e os querubins são outras duas categorias de anjos sobre os quais a Bíblia revela algo mais que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Jafé e representam a presença da grandeza e a majestade divinas. Isaías 6:2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, a qual habita entre os querubins. 1 Samuel 4:4. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Êxodo 25:18 ao 20 e 37, do 7 ao 9. Agora temos aí dois tipos agora que apareceram. São duas categorias, né? Serafins, seres ardentes, e querubins, a simbologia deles é a transcendência de Deus, mas o sentido da palavra pode ser intercessor. A palavra querubim tem um sentido de intercessor, embora a sua simbologia é a transcendência de Deus. Então a gente vê a importância do papel dos anjos. Então tem alguém que faz uma miniatura do anjo e adora essa miniatura só porque na Arca da Aliança tinha dois querubins, de frente um para o outro. Mas aqueles querubins nunca foram adorados. Nunca foram adorados. Se fossem, seriam tirados de cima do propiciatório. Porque Deus não permitia que se adorasse qualquer objeto. Não é? Ah, mas eu tenho uma fotografia. Mas você não adora essa fotografia. Não venera essa fotografia, não usa como mediador. Então os anjos, eles não recebem adoração, não devem ser adorados. Mas aqui nós temos duas categorias. Temos os serafins, que um deles pegou uma pedra de fogo lá, uma brasa. Tenaz, ele usou uma tenaz, ele não pegou com a própria mão. Isso, né? O que é a tenaz? Para os irmãos, às vezes, ler muita corrigida, não para decifrar, a gente até repete, não sabe o sentido. E o anjo foi voando e pegou com uma tenaz uma brasa e colocou na boca do profeta Isaías. Isso tudo em uma visão. A tenaz é um alicate grande de pegar brasa no fogo. É só isso. O ferreiro usa, né? O ferreiro utiliza muito, né? Para pegar ferro quente e tudo que é quente do fogo, da forja. Para não queimar a mão, né? Isso, da forja. Então eles foram lá e queimaram a boca de Isaías. Interessante que antes dele passar por esse calor bucal, ele profetizava: ai dos que se levantam de madrugada e bebem até ao anoitecer, ai dos que adulteram, ai desse, ai daquele outro. E depois que ele recebe essa visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Porque ele consegue ver a si mesmo no aferidor que era o trono de Deus em sua glória, né? Sabe qual, no espelho correto, né? Sabe qual é o problema, irmãos? É a gente ver os problemas só nos outros e só na nossa igreja. E a gente às vezes olha para outra igreja e diz assim: ó, eu queria congregar lá não tem problema. Claro que não, você não vai ver daí onde você está. Você só vê os seus problemas e o da igreja se você olhar bem direitinho, com muita calma. Daí a questão é: a minha educação depende da educação do outro, ou eu sou educado porque eu aprendi a ser? O meu nível espiritual depende do nível espiritual da igreja, ou eu aprendi a orar e ler a Bíblia e buscar a Deus e manter a minha vida em dia? Porque tem muita gente que quando a igreja vai mal, ele está mal. E se a igreja vai bem, ele está bem. Ele lê um livro e fica igual um livro. Mas a verdade, a gente precisa ser independente do mundo exterior, não é? A Bíblia fala lá em Gênesis 49:22 que José é um ramo frutífero junto à fonte. Então, um ramo frutífero junto à fonte é um ramo que não depende das circunstâncias atmosféricas, do clima, do tempo, da chuva. Ele vai produzir a mesma coisa. Assim deveria ser o crente. Entendeu? Ah, o país está mal, o crente está bem. Ah, o país está em crise, mas nós estamos bem. Entende? Estão brigando por posições e por poder, mas você está com o coração descansado, livre, leve e solto. Porque você consegue dormir em paz e a sua alma está tranquila. Ah, mas tem pessoas que
não conseguem sossegar porque querem ficar ricas, mas você não precisa lutar para ficar rico. Você vai ficar rico trabalhando, herdando alguma coisa, mas não precisa lutar tanto para isso. De repente você vai morrer e não vai ser rico. A questão é, seja feliz já. Porque as pessoas dizem, não, eu vou ser só feliz quando eu construir minha casa. Seja feliz pelos 1000 tijolos que você já comprou. Isso. Seja feliz com o fundamento que você fez e vá congratulando. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu só vou ser feliz se eu casar. Aí é um solteiro triste e vai desgraçar a vida do outro quando casar, porque já vai entrar triste no casamento. Ah, quando eu casar eu resolvo. Não, nós temos que aproveitar a caminhada. O melhor da vida não é a chegada, mas é o caminho. Enquanto você está guardando dinheiro, você está feliz porque está guardando. Quando você pegou o dinheiro e comprou o que você queria, acabou a felicidade. Então a gente tem que aproveitar a vida na caminhada, não é? E não ser amargurado. Tem pessoas que ficam aí frustradas porque queriam tal posição, porque fulano não podia estar ali, porque fulano tem que ser fulano de tal. Pelo amor de Deus, irmão, descansa teu coração e deixa Deus colocar a mão dele e fazer do jeito que Deus quiser. Você não é Deus. E outra coisa, deixa eu avisar aqui para todos nós somos falhos, tá? Eu estava lendo hoje de manhã Tiago 3, versículo 2, diz assim, ó, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E eu imaginei assim um caminho aberto com vários obstáculos e nós todos caminhando e tropeçando numa pedra, num tijolo, num sarrafo, numa madeira, em qualquer coisa e tropeçando no outro também. Então nós tropeçamos em muitas coisas. Por que a gente é tão intolerante com o pecado do outro? Só porque o pecado do outro é diferente do nosso? Porque o que a gente quer fazer justiça no outro e não quer olhar pra gente, né? A gente tem muito isso. Arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia e com voz de arcanjos. 1 Tessalonicenses 4,16. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, Judas 9. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como um arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados o nome na Bíblia. O nome Miguel, Micael em hebraico, significa quem é semelhante a Deus. E Gabriel varão de Deus. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deuteronômio 10 e 13. Daniel 10 e 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra que existem outros como Miguel. Aí tem muito agora... muitas teologismo, isso, muitas explicações, né? Emanuel. Na Bíblia há somente um arcanjo só, né? Depois a gente vai falar da identidade dele no tópico seguinte aqui. Mas só tem um arcanjo. Não, a palavra não aparece no plural. A citação são 2, né? Uma é Tessalonicenses 4,16, o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. E outro, Judas 9, mas quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, Deus sepultou o corpo de Moisés. Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Até hoje não se sabe exatamente onde foi sepultado. Foi no Monte Nebo, mas o local ninguém sabe. Mas por quê? Alguns acham que Satanás queria usar o corpo de Moisés para alguma coreografia lá na época, para despregar o que Moisés pregou, coisa parecida. E então o arcanjo Miguel entra em cena e ele então distrai o diabo ali, e o diabo não consegue saber onde é que Deus sepultou o corpo. Deus permite que os anjos ajudam nessa questão, né? Então isso é uma coisa divina. Pode haver outros anjos semelhantes a Miguel? Pode. O texto de Daniel 10:13 diz: Miguel, um dos primeiros príncipes. Então veio para ajudar, porque o anjo que trouxe a mensagem para Daniel, não conseguia passar. Um anjo que a gente supõe que era Gabriel, que é o mensageiro. Mas detalhe é que a Bíblia não fala. A gente é que fala às vezes, né? Até eu já falei, mas fui corrigido, né? Que falei que era Gabriel que tinha vindo no capítulo 10 para entregar a mensagem para Daniel, mas na verdade foi outro anjo, né? Ou pode ser Gabriel, provavelmente. Aí Miguel veio para romper a barreira, né? E ele é chamado de um dos primeiros príncipes. E tem um texto de Judas 6 sobre os anjos que não guardaram o principado, que alguns acham que são anjos que estão no mesmo nível de potestade, ou seja, de poder,
do próprio Satanás e que Deus os reserva em prisões. Dizem alguns pesquisadores que se Deus soltasse esses anjos, seriam 10 vezes pior do que o próprio diabo. E eles serão soltos na grande tribulação. Então é importante se preparar para a gente ser arrebatado com Jesus, para a gente não ver quem são esses anjos. E o texto de Daniel 10:13, eu sempre digo que um texto isolado não dá doutrina. Então a gente não pode ficar criando doutrina de um texto só, não é? Achar assim que, eu estou orando, então deve ter um demônio segurando a minha oração. Nós estamos em uma outra época, nós estamos numa outra dispensação chamada da graça, onde o Espírito Santo habita em nós, mora conosco, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, e quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Não posso pegar a passagem de Daniel e achar que sempre está acontecendo assim, que eu preciso orar 21 dias. Tem pessoas que dizem isso. Porque se não for Faz 21... o propósito. É no 21º dia, irmão, que o anjo vem. Se não, ele não vai vir para poder mexer com Miguel. E tem gente que ora ao Senhor Deus. Deus, manda Miguel. Como se tivesse... como se tivesse em condição de escolher o anjo e falar para o Senhor. Senhor, nesse caso, só Miguel. Mas na verdade, irmãos, qualquer anjo pode resolver, ou o Espírito Santo, ou Deus resolve por conta dele. Deixa Deus resolver, não fique escolhendo. Não crie doutrina com texto isolado. Se você sonhou, teve a sua visão, é particular. Não crie isso como uma regra para os outros, porque eu não tive essa sua visão, eu não tenho esse pensamento. Então eu fico com o que está na Bíblia, não é? A respeito desses anjos. São apenas... um arcanjo só, está no plural aqui, mas algum acha que o Gabriel também é um tipo de arcanjo, mas a Bíblia não chama ele de arcanjo. São os dois únicos que têm nome na Bíblia, Miguel e Gabriel. Os outros são só chamados pela categoria, serafins, querubins, anjo do Senhor e assim por diante. O texto de 1 Tessalonicenses 4,16, que diz que virá como alarido, ali fala da ressurreição. Sim. Ali virá do chamamento. Eu ouvi uma vez, até foi o pastor Jordão, nós conversando, porque é uma diferença entre a atualizada, diferença de vocabulário entre a atualizada e a corrigida, né? Sim. Parece que a atualizada ela fica mais elucidada. Era como se com essa voz de arcanjo fizesse uma limpeza nesse mundo espiritual e quando fosse chamado e salvos, não teria essa interrupção, entendeu? É como se fosse uma limpeza no céu, atmosférica, como aqueles demônios que tivessem causando barreiras ou que pudesse segurar, e que esses arcanjos, esses anjos, eles fariam uma limpeza atmosférica e aí subiriam sem problema nenhum, né? Sim, porque o texto que Paulo fala em Efésios diz que o príncipe da potestade do ar habita nas regiões celestiais. Isso. Então essas regiões celestiais é abaixo do terceiro céu. É exatamente por ali que a igreja vai passar. Esse é o pensamento que nós temos a respeito do texto. Então, assim, é claro que é uma suposição, a gente não tem como afirmar exatamente o que é essa voz do arcanjo, mas certo que eles participam do arrebatamento, os anjos, no caso ali representado no arcanjo Miguel. E outra coisa importante a ser considerado, que o Lázaro foi levado pelos anjos, quando morreu, para o seio de Abraão. Isso não vai se repetir no arrebatamento, tá, irmãos? Porque no arrebatamento, quem vai arrebatar a igreja não é Jesus. Quem vai transformar os corpos não é Jesus. Quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus vai descer para arrebatar a igreja, mas ele vai ficar no ar, ele não vai tocar na terra. Então, assim, o Espírito Santo vai ressuscitar, porque a Bíblia diz em Romanos 8:11, o Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a igreja. Entende? E ele vai fazer com que a igreja encontre Cristo nos ares. Os que estavam vivos são transformados e os que estavam mortos serão ressuscitados para encontrar com o Senhor nos ares. É o que a Bíblia fala. Estaremos para sempre com o Senhor. Então é nos ares. Né? O texto de Tessalonicenses 4, tens aí não, né? Não abri. Então é importante a gente pensar a respeito desse texto aí. É o Espírito Santo que prepara a noiva. É o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho da ressurreição dos mortos para fazer esse encontro entre Cristo e a igreja. Jesus, ele vai ficar nos ares. Né? E todos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, na ocasião do arrebatamento da igreja. Eu quero achar aqui o texto de Tessalonicenses 4 e de 16, porque cremos que Jesus morreu
E é o 16, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nas nuvens, nos ares. São duas palavras que estão relacionadas ao arrebatamento. Cristo chega até as nuvens, né? Quebrando esse caminho, né? Para que a igreja seja arrebatada. E o Espírito Santo, que é o que vivificou Jesus Cristo, nos vivificará. Aí você pergunta, mas Moléu, qual é a necessidade de quem morreu ressuscitar? Né? Por que Jesus não deixou esse pessoal lá que ficou no pó e a alma e o espírito em corpo glorificado encontrar com o Senhor? Gente, nós vamos ser arrebatados e ressuscitados igual Jesus foi. Jesus não deixou seu corpo e subiu sua alma e espírito. Foi tudo transformado. E a Bíblia diz em Filipenses 3:20 que nós esperamos nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo para ser conforme ou na mesma forma do corpo dele. E outro texto da Bíblia, capítulo 15, em versículos 51 e 52, 1 Coríntios, que fala que é necessário que aquilo que é corruptível se revista em incorruptibilidade, e o que é mortal se revista em imortalidade. Para que isso? Para cumprir a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Eu preciso vencer a morte. A morte vai me vencer por um tempo, porque eu vou morrer fisicamente. Mas a ressurreição vai mostrar que o poder da cruz, o poder da ressurreição de Jesus é muito maior do que a morte que me levou. Se eu estou em Cristo, Ele é a ressurreição e a vida, eu não vou ver a morte. Eu não vou ver o mal da morte. Eu vou morrer fisicamente, descansar no Senhor, né? Ou estar com o Senhor. Mas a ressurreição vai colocar uma vitória a meu favor e contra essa morte que me venceu temporariamente. Para que cumpra a palavra. Tragada foi a morte, a vitória. Aí vem o cântico de Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, as tuas forças? Isso. Porque agora isso foi neutralizado pelo poder de Jesus. Amém. 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 O quarto tópico, Jesus e o arcanjo Miguel. O mistério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui também nesse ministério. A identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipes, Daniel 10 e 13, arcanjo, Judas 9, e combatente contra Satanás e seus anjos, Apocalipse 12, 7. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianistas. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundam o Criador com a criatura. Então aqui nós temos aqui que ele faz uma distinção, o arianismo, né? Que é uma seita. É um presbítero de Alexandria, muito influente da época, né? Que foi contra tudo que se falava a respeito de divindade de Jesus. E ele fundou a teoria unicista, né? Sim. Que era manifestação, era no início era o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo, mas como uma pessoa só. Ele não faz a distinção como nós de 3 deuses. Para ele Jesus não é Deus, né? No caso nós não pensamos em 3 deuses, mas um Deus em essência com 3 pessoas distintas. Isso. É um pouco complicado, mas é fácil de perceber. Né? Quando Jesus foi batizado no Jordão, ele é o Filho, sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele, que é a segunda pessoa, e o Pai fala: tu és meu Filho, quem me comprazo. Então ali está Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus é Deus. Ele não é um Deus menor, como alguém diz. Porque a palavra no princípio era o verbo e o verbo era Deus. A palavra Deus ali é realmente com letra maiúscula e não minúscula, como alguns adaptaram. Então, para Ário, Jesus foi criado, então. Sim. Ele não foi gerado. Sim. Porque é uma Esse diferença. é o pensamento de Ário. Isso. Porque é uma diferença entre ser criado e de ser gerado, né? Gerado vem da própria essência do ser, natureza, né? Da própria natureza. Natureza divina gerou Jesus e Maria. Isso. Porque Deus tem filho por formação, que é Adão. Deus tem filho por geração, que é Jesus. Deus tem filho por eleição, que é Israel. Filho por adoção, que somos nós. A igreja. E filho por criação, que são os anjos. São seres criados.
Então Deus tem 5 tipos de filhos. E nós somos filhos por adoção. Que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Ele nos adotou e Ele nos reconciliou. Aí, como Ele nos adotou, nós recebemos o espírito de adoção. Deixamos de ser escravo, que só fala pai, para ser filhos, que fala Abba, pai, que é paizinho ou meu pai. Isso. Então essa é a condição nossa. Então, para quem não gosta de adoção, que é contra a adoção, você foi adotado também. Sim, todos nós fomos. E o Miguel aqui, a confusão é porque algumas pessoas misturam, né, a história do Cristo com Miguel, né, como o arianismo faz isso. E já fizeram isso, já disseram que Jesus é Miguel, depois disseram que Jesus não era Miguel. E depois falaram de novo que Jesus era Miguel. Então, assim, nem esse povo se entende. Era ou não era Miguel? Bom, Fabiano, eu quero só ler o texto que eu citei anteriormente. É 1 Coríntios 15, e versículo 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Você quer entregar seu cargo porque acha que está sendo inútil? Aqui está dizendo, ser firme e constante. Constante é contínuo. Nós já estamos aqui, né, 22 anos ensinando escola dominical, firmes e constantes. Aqui no rádio não, mas ensinando escola dominical. Mas o Fabiano já está aí a vida inteira na obra de Deus também ensinando. Firme e constante, sempre abundante. Dá vontade de parar, irmão Eliel? Claro que dá vontade de parar. Claro que dá. Eu nem sei porque que a gente não para. Claro que eu Parece sei, né? Que é o Senhor que ajuda. É. Naturalmente a gente nem sabe por que não para, mas a gente sabe que é Deus que renova nossas forças e nos ajuda. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver ou perceber os resultados, né? Sim. Né? Às vezes uma palavra que é falada aqui ou algo que é ensinado aqui repercute. E como a gente não vê esse fruto, a gente acha que está sendo em vão. Mas quando a gente presta atenção e começa a ouvir as pessoas, e você começa a ver a obra de Deus prosperando, e você se alegra com isso. É interessante o que você falou agora, é a celebração, se alegrar no caminho. Não com o resultado, mas no caminho já ir se alegrando, já ir celebrando por tudo aquilo que tem feito, e isso vai dando força para que você continue. Há uns 7 anos atrás, quando eu comecei a dar aula no rádio, eu estava acostumado a lecionar nas congregações, vendo os irmãos. Então, quando eu comecei a dar aula no rádio, pregar, ensinar aqui nas emissoras, eu ia procurar o pastor e ia pedir para sair, que eu não queria mais ficar. E aí eu conversei com ele e disse: eu não quero mais, tá ruim. Mas por quê? Ninguém ouve. Ele disse: mas como é que tu sabe que ninguém ouve? Eu disse: eu não vejo ninguém. Eu olho ali do outro lado do vidro, tá só o técnico e não tem mais ninguém. Eu estou ensinando para ele só. Eu estou cansado de não sentir essa presença dessas pessoas, né? E aí, com o passar dos tempos, então, aí a gente começava a encontrar as pessoas que diziam que ouviam, né? Isso. Até eu pensava assim: esse irmão deve ter se enganado na hora de mudar de estação. Mas é gratificante a gente saber que há muita gente que ouve e acompanha, mas pra gente que fala, parece que estamos falando ao vento. Mas não. E é tão ruim quando a gente sente que o trabalho é em vão, e você está lá na sua congregação trabalhando, e em tantos anos tem 15 irmãs do círculo de oração, e você pensa: está sendo em vão o meu trabalho. Mas não é vão. Quem está dizendo não é, irmão Léo, é a Bíblia que diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você terá uma recompensa. E essas pessoas estão gerando outras pessoas que não aparecem ali, mas elas estão fazendo toda a diferença, porque se não tiver você, quem vai liderar? Se não tiver você com esses 6 jovens aí na sua igreja, quem é que vai cuidar deles? Cuide deles, porque eles ainda têm você aí. E se não tivesse? E você nunca sabe do que pode, o que o Senhor pode fazer com esses jovens. É como um missionário que por muitos anos ele pregou na Índia e ele só ganhou um único hindu, um único habitante nativo. E esse habitante nativo
ganhou milhões e milhões. Milhões de pessoas. Entendeu? Então a gente nunca sabe o que está fazendo. Simplesmente faça. Exato. Faça. Que como o Eliel falou e recitou a própria palavra, não é em vão. É igual plantar batata, irmão. Você planta batata e você não vê crescendo. Não. A surpresa vai ser até o momento de puxar o pé. É igual a empim, que o pessoal chama de macaxeira ou chama de mandioca também, né? Uma Manuela que diz sempre pra mim, mulher, não é empim, é mandioca. Disser que aqui a colônia aqui é alemã, Manuel. Então a gente fala empim, mandioca, macaxeira é a mesma coisa. A gente só descobre o que tem quando a gente puxa o pé. Pra saber o que tá debaixo. Eita, Glória. E é uma coisa gostosa demais. Quer ver com galinha caipira com bastante molho, hein? Isso. Eita, os mineiros agora estão com fome. Vai dar meio-dia já. Então, sobre essa, ele fala que alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Deus. Nós temos aí os adeptos de Testemunha de Jeová, eles trabalham muito essa área. Eles não dizem, eles negam a deidade de Cristo. Sim. E eles colocam Jesus no nível de Miguel, de criatura. Eles colocam como Jesus é criatura e é o próprio Miguel que se manifesta. Nós não cremos dessa forma e refutamos esses ensinamentos. Né? Uma diferença abissal não é ser visto que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador é transcendente, Miguel é anjo, portanto criatura. João 1 e 3, Colossenses 1 e 16 e 17 e Judas 9. Jesus é adorado até pelos anjos. Isso inclui o próprio Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. E eu coloquei aqui, irmão Eliel, não aceita adoração. Sim. Não porque pode, ele sabe, não pode e não aceita. Porque ele sabe que isso vai produzir coisa ruim. Porque é o que Satanás queria, né? Isso. Colocarei o meu trono acima, foi o que ele desejou. Né? E na tentação ele diz, tudo isso te darei se me adorares. E o próprio Jesus fala, somente a Deus adorarás. Só ele né? Porque eu coloquei aqui que Satanás é um anjo, apesar de ser um anjo caído, mas ele tem a natureza angelical e ele deseja a adoração. Ele quer isso para ele, no seu orgulho, na sua vaidade. E os anjos de Deus, eles não aceitam a adoração, porque sabe que isso não lhes pertence. E é distinto. Jesus é Deus e Miguel é um servo. Isso aí. E pronto. Ele é criatura, Jesus é criador. E acabou a história. O texto de Apocalipse 22 e versículo de número 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Conservo, irmão, é servo do servo. O anjo é nosso serviçal. Não deve ser adorado, não troque a posição. Miguel é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Miguel é um anjo que adora a Jesus igual nós. E Jesus é o Deus eterno que tomou a forma humana. A Bíblia diz que Jesus tem a forma divina. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tomou a forma humana. Então Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Por isso que Jesus disse para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. Mas só Deus pode perdoar. Está explicado. Está explicado. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder. Te digo, levanta-te, toma tua cama e anda. A natureza de Jesus é divina. Isso. É divina. E humana também. Então, não tira a divindade de Jesus, porque Jesus foi diferente de qualquer outro homem que existiu. Porque ele é Deus. Sim. A nossa conclusão, chegamos agora ao final da nossa aula. A Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos. E apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que eles fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está entre outras no fato de que a nós o Criador deu capacidade reprodutiva e para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se reproduzem.
Então, irmão Eliel, aprendemos hoje que não devemos fazer orações a anjos. Sim. Não temos autoridades para dar ordem a anjos, mas o Senhor dá ordem aos seus anjos. A nosso respeito. Então podemos pedir ao Senhor que dê ordens. Aprendemos também que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e o livram, né? O Senhor, os seus anjos acampam. Salmo 34:7. Isso. E Satanás é um anjo, ele anda ao derredor, mas ao redor estão os anjos do Senhor nos guardando e nos livrando. Confortando. Amém. Então nós vamos ao final da nossa aula. A próxima lição vai ser dia 20 de janeiro. A natureza dos demônios, agente da maldade no mundo espiritual. O texto bíblico se encontra em Apocalipse, verso 12, 7 a 10. Estude a lição, leia a Bíblia, faça o seu culto doméstico. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco nesse domingo, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Irmão Eliel, pode fazer oração e encerramento? Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que estivemos aqui. Te louvamos pela tua presença magnífica e extraordinária. Abençoa a continuação do dia de todos os teus filhos, ouvintes, alunos que acompanham conosco cada domingo. Dá a tua bênção a todos nós te pedimos, te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Que vim de estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir.